Salve Alteza, seja muito bem-vinda para a live de hoje, o nosso papo de segunda, com conteúdo de primeira. Pelo título você já entendeu mais ou menos sobre o que vai ser essa live hoje. Semana passada eu pedi para vocês responderem um questionário. E neste questionário eu falava muito das habilidades sociais, tá? Olá, Thaís. E algo que é muito importante que você saiba, nesse momento, que uma das habilidades sociais mais poderosas e que podem realmente te levar a um outro nível de sucesso, de crescimento na sua vida, são as histórias. Eu já começo essa live fazendo uma pergunta muito prática para você. Uma pergunta que você vai se fazer na medida em que você for vivendo os seus dias. Uma pergunta diária, que é: o que eu estou fazendo hoje está me preparando para a pessoa que eu quero ser? As minhas atitudes, as minhas ações intencionais, elas realmente estão sendo intencionais, estão me aproximando daquela pessoa, daquela mulher que eu quero ser? Guarda aí essa pergunta e eu quero que você anote, ou faça uma nota mental, ou realmente anote em um post-it, coloque aí no espelho da sua casa, para que você consiga fazer essa pergunta específica todos os dias, tá? Seguinte, já peço que você compartilhe essa live para mais mulheres, mais pessoas. Façam com que mais pessoas cheguem aqui para que a gente consiga realmente transformar a nossa comunidade em uma comunidade potente, em uma comunidade realmente que vai trazer benefício para as pessoas. Quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, eu fazia teatro. Aliás, o teatro foi uma das grandes ferramentas que me ajudaram positivamente a descobrir que eu poderia muito mais do que eu achava que eu poderia. Eu tenho aqui, ó, atrás, aqui no meu pescoço, uma disfunção. Eu tenho uma pequena disfunção óssea. Por quê? Porque durante toda a minha infância eu andava de cabeça baixa. E por que eu andava de cabeça baixa? Para não tropeçar? Não, né, gente? Eu andava de cabeça baixa porque eu tinha problemas de autoestima. Eu não mirava as pessoas nos olhos. Eu achava que eu não era boa o suficiente, seja fisicamente, porque eu realmente me achava feia, seja intelectualmente, seja vibrando na escassez, achando que o que eu tinha de conteúdo. E quando eu falo infância, eu tô chegando aí na adolescência, e isso aconteceu comigo até mais ou menos os 16 anos. E isso influenciou negativamente, tanto fisicamente em mim, na minha comunicação não verbal. Então, uma pessoa que anda de cabeça baixa, encolhida, que tipo de mensagem você acha que essa pessoa passa? Então, a comunicação verbal, ela é muito importante. Quando eu comecei a fazer teatro, que foi um insight, tá? De minha mãe, eu comecei a fazer teatro dentro de uma instituição, que é uma instituição, uma ONG, que trabalhava com adolescentes em situação de risco social, que era o meu caso. E a diretora do teatro, que também era a diretora da ONG, ela sempre me pedia que no final das apresentações eu me levantasse e falasse. Sempre. Para mim, gente, aquilo era de uma tortura. Eu tremia, eu suava. E ela estava lá na plateia me olhando, dizendo: fala, Tati, fala. Era assim. E aí, nas primeiras semanas de apresentação, eu não conseguia falar nada. Eu me travava completamente. Lembra? Eu era tímida, eu tinha vergonha de mim, eu tinha problemas de autoestima. Eu acreditava que nada do que eu tinha poderia ser ou deveria ser compartilhado com as pessoas. Como é que essa menina de apenas 14 anos iria falar diante de uma plateia? Só para vocês entenderem, era um grupo de teatro de adolescentes que trabalhava com questões de sensibilidade social e a gente apresentava nas escolas de Salvador. E ao final da apresentação, a gente abria para o debate. E os atores da peça, bem como a diretora da peça, trocava, né? Conteúdos, ideias e informações com a plateia. Então, os atores poderiam responder a perguntas ou poderiam fazer provocações a fim de levar a plateia à reflexão. Era um trabalho socioeducativo que a gente fazia nas escolas públicas de Salvador.
E aí, ela sempre me obrigava a falar. Ela sempre me obrigava a falar. E eu saía com a raiva dela no final da apresentação. Por quê? Porque ela estava me expondo. Ela estava me obrigando a fazer alguma coisa, algo que eu sabia que eu não era capaz de fazer. Eu achava que eu não sabia que era capaz de fazer. Para mim, já era um salto, um passo extremamente grande que eu já dei, né? Me apresentando, vestindo um personagem para me apresentar. Mas daí, eu tirar esse personagem e falar como Tatiane, era demais. Mas todas as apresentações ela falava, fala, Tati. Ela lá da plateia falava, fala, Tati, fala. E ficava sussurrando para eu falar. E aos poucos eu fui falando. Aos poucos eu fui interagindo com a plateia. E aos poucos eu fui conquistando a autoconfiança. Quando eu sentia que o que eu falava tinha um valor, tocava no coração das pessoas, daqueles adolescentes como eu, e que minha palavra poderia transformar a vida daqueles adolescentes, eu comecei a aumentar o meu reservatório de autoestima. Por que eu estou contando essa história para vocês? Não existe possibilidade nenhuma hoje. Se você é uma mulher que quer ter governo sobre si mesma, governo sobre o que você está fazendo, seja no âmbito profissional ou pessoal, se você não se expõe, se você não se comunica. E a comunicação, ela não se restringe apenas, presta atenção aqui, à oralidade. Não apenas a oralidade. A forma como você se coloca fisicamente. Como você se apresenta esteticamente. Quando eu falo de estética, não estou falando necessariamente de uma estética dentro de um padrão de beleza estabelecido. Mas, o que eu falei no começo da live, a nossa jornada precisa ser intencional. A forma como você se coloca está sendo intencional e está te aproximando daquilo que você quer, daquilo que você acha que merece, ou daquilo que realmente você merece. Quando eu coloquei lá o questionário semana passada, falando sobre habilidades sociais, eu fiquei estranhamente impactada, porque eu percebi que algumas pessoas não sabiam o que eram a habilidade social, as habilidades sociais. E isso me deixou preocupada, porque se você é dessa geração, você já percebeu que nós estamos na geração da comunicação. A facilidade de se comunicar hoje é muito grande. Perceba, você está na internet, você está falando no WhatsApp, você está no YouTube, você está no seu trabalho se comunicando por e-mail, você está atendendo o telefone. Então você precisa, de alguma forma, dominar a técnica da comunicação. E uma das formas mais eficazes de você dominar a técnica da comunicação é aprendendo a contar histórias. Histórias geram conexão. Histórias geram vínculo, identificação. Quando você conta a sua história ou as histórias da sua vida, você certamente vai encontrar alguém que vai se conectar com você, que vai pensar, nossa, eu também passei por algo parecido. Nossa, ela também é humana. Nossa, ela é realmente uma pessoa que passou por isso. E dentro dessas histórias, é muito importante que você entenda. Você não tem superpoderes e, portanto, você é um ser humano. E nessa era da inteligência artificial, onde a polêmica grande hoje em dia é, será que as máquinas realmente vão ocupar o lugar das pessoas? É muito importante que você desenvolva as suas habilidades humanas, as suas habilidades de interagir com as pessoas, porque isso é que vai fazer você realmente sobreviver. Você, seus filhos, as futuras gerações. Você, como mãe, precisa desenvolver, ter consciência, tá? Do desenvolvimento de habilidades sociais, para que você aplique na sua vida, mas também para que você prepare
às futuras gerações, o seu legado. E por que que eu preciso que você se atente a desenvolver a habilidade de comunicação? Porque se você não tem uma comunicação bem estruturada, presta atenção aqui, você não consegue nem, presta atenção aqui, pedir um aumento, lutar por emprego, participar de uma seleção, de uma entrevista. Você não consegue nem empreender, fechar negócios, negociação. Você não consegue se vender. Você não consegue trabalhar marketing. No topo das prioridades, uma vez que você toma a decisão de trabalhar suas habilidades sociais, eu preciso trabalhar a minha habilidade de comunicação de forma intencional. O que significa de forma intencional? A forma como eu estou me comunicando. Dentro da comunicação verbal ou não verbal. Ela está me levando mais próxima daquilo que eu objetivei para a minha vida. Pergunta que precisa ser feita diariamente. As suas ações estão te levando para aquilo que você deseja ser? E você está sabendo comunicar isso? Dentro de um processo de comunicação interna, mas também de comunicação externa? Como é que eu consigo me comunicar melhor, Tati? De várias formas, existem várias técnicas. Mas, preste atenção aqui, Alteza. A mais poderosa de todas é a técnica do autoconhecimento. Ou melhor, a técnica que realmente incorpora o autoconhecimento como ferramenta. Por quê? Porque é através dela que você vai descobrir a sua autenticidade. Que você vai aplicar a autenticidade na sua comunicação. Autoralidade. É através do autoconhecimento que você consegue desenvolver uma narrativa que não seja igual à narrativa de outras 1 milhão de pessoas. Acho que voltou, né? Deu uma caidinha, mas voltou. É através do autoconhecimento que você efetivamente consegue estabelecer uma autoralidade, uma autenticidade, um quadro de Picasso. Ou seja, algo de valor. Então você não pode negligenciar o seu autoconhecimento. E aí eu quero, mais uma vez, preste atenção aqui, tocar nesse assunto com você. Que assunto, Tati? Uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento. Ai. É bom para vocês acordarem. É o diário. E eu vou te falar, além desse processo de autoconhecimento, de você escrever todas as histórias da sua vida, de você escrever o que aconteceu no seu dia anterior, o que você espera para o seu dia atual e o que aconteceu no final do seu dia, é que você vai poder fazer um reservatório de histórias. Porque, como eu disse para você, dentro do aspecto da comunicação, a história conecta. Aprenda a contar as suas histórias. Se você é uma vendedora e sabe contar histórias, você vende com muito mais facilidade. Porque lembra, história gera conexão. Se você é uma empreendedora, você tem que aprender a contar histórias. Por quê? Porque empreendedoras existem muitas no mundo. Mas a sua história é que vai fazer com que você tenha autenticidade, tenha autoralidade. Se você é uma mulher que trabalha dentro de um ambiente empresarial, dentro de uma empresa, no Brasil a gente chama de CLT fixa, é a sua comunicação, a forma como você conta as suas histórias que podem fazer você se destacar e ser muito mais do mesmo. E de repente, conseguir uma promoção, de repente, fazer uma transição de carreira. Você está realmente focada nessa habilidade social que é tão importante. Você está levando realmente essa habilidade social tão a sério? Quanto ela merece ser levada? Quais são as histórias que você está contando?
para si e para as pessoas. Você sabe um homem que contava a história muito bem e que com certeza a maioria de vocês aqui é fanática por ele? Quero ver se você me diz aqui nos comentários. Um homem que contava histórias muito bem e a maioria das pessoas são apaixonadas por ele. Será que vocês saberiam me responder? Que homem é esse? Ele, para ensinar, ele contava histórias. Para conectar-se com as pessoas, ele contava histórias. Para viver a própria jornada dele, ele contava histórias. Quem era o homem mais importante e que tinha como característica contar histórias? Ninguém sabe? Pois eu vou falar para você. Com certeza você conhece esse homem. Na época não se chamavam apenas histórias, chamavam-se parábolas. Já sabe quem é, né? Como é que Jesus se conectava com as pessoas? Como é que Jesus ensinava as pessoas? Contando histórias. Exatamente. Tá tudo aí, gente. Todas as técnicas, por mais que nós vivamos em momentos diferentes, gerações diferentes, está tudo aí. Cristo era o maior contador e é o maior contador de todos os tempos. E através disso ele criou um movimento. E essa é a pista que eu quero deixar para você. Quando você aprende a se comunicar, quando você aprende a contar a história, você está trabalhando dentro de um conceito neurosocial, tá? Que alguns de vocês chamam de gatilho mental, que é uma palavra que eu não gosto, mas eu sei que vocês já ouviram falar, né? Sobre elas. Essa palavra, gatilho mental. Eu prefiro chamar de estímulo mental. Porque gatilho para mim está relacionado à arma, enfim. Comecem a explorar os gatilhos mentais. Os estímulos mentais. E um estímulo extremamente poderoso é o estímulo mental da história. Dever de casa. Porque eu estou nessa meta, gente, de tentar fazer lives mais curtas. Dever de casa. Tá? Qual é o dever de casa? Você montar o seu reservatório de histórias. Como é que eu posso montar, Tati, um reservatório de histórias? Dentro do ambiente de executoras, eu aprofundo melhor isso. Mas aqui eu já vou deixar um exercício para você prático, que é o seguinte. Comece a resgatar histórias da sua vida. Registre no diário. Até as histórias que aparentemente podem parecer que não são histórias importantes. Mas, uma vez que você tenha essas histórias ali, nesse reservatório, nesse banco de histórias, você vai poder revisá-la. E assim que você tiver a oportunidade de comunicar-se, seja para grandes plateias ou no face-to-face, com o cliente, com o chefe, com um liderado, né? Um empregado, seja numa mesa de bar, numa saída com as amigas, exercite contar essas histórias. Desde que você tenha intencionalidade ao contar essas histórias. Não é sobre você. Não é sobre você. É por via de você. Não é que você vai contar a história para se fazer uma autorreferência. Mas é para você contar a história e através de você impactar, influenciar, encantar, ajudar as pessoas. Tá? Fica como dever de casa. Faça o seu
laboratório de histórias. E você que entrou agora, eu sugiro que você assista essa live do começo. Por quê? E vou te dar um motivo muito simples. Porque sua vida pode ser muito mais intencional e de forma simples do que você imagina. A partir do seu banco de histórias. Histórias é um estímulo mental importante para que você incorpore na sua jornada, no seu dia a dia. Seja você empregada, empreendedora, seja você dona de casa. Quando você tem um poder de contar histórias, você conecta com as pessoas. E quando você se conecta, você tem um poder também de encantar, compartilhar, influenciar, vender, ajudar. Dentro da neurociência, sobre o aspecto da neurosocial, as histórias, elas são extremamente importantes. E mais uma vez, não era à toa que Jesus Cristo contava tantas histórias. Está tudo aí. Tá? Se você comentar, veja bem, se você comentar nessa live, eu vou passar para você duas instruções específicas via direct para que você separe o seu banco de histórias de forma intencional, porque a nossa jornada precisa ser vivida de forma intencional. Comente nesta live um insight, o que você conseguiu absorver dessa aula de hoje, que eu mando para você um direcionamento para que você consiga conectar-se de forma intencional, seguindo 2 orientações específicas. Porque eu entendo que pode ser muito vago, Tati. Eu vou começar a elencar as minhas histórias. Então, como forma de você conseguir um direcionamento mais específico e intencional, você vai comentar nessa live o que você aprendeu dessa aula de hoje. E, a partir daí, eu vou mandar para você, no seu direct, como você utilizar suas histórias de forma intencional e como você pode realmente estruturar a sua história dentro dos arquétipos de comunicação. Tá? Bom, espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima segunda, no mesmo horário, 12h12, horário aqui de Madrid. E 6h12, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, 7h12, horário de Brasília. Segunda-feira, a gente volta com o nosso papo de segunda com conteúdo de primeira. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E quem chegou depois, assiste, porque a live tá bem rapidinha, então dá pra você assistir. Então, Pérola, eu vou deixar essa live salva, tá? E aí você vai comentar nesta live o que você aprendeu, e aí eu mando pra você um áudio com 2 direcionamentos específicos para que você consiga organizar suas histórias. Ô, minha rainha, um beijo pra você, saudade, tá, Thaís? Tá bom, Pérola? Então comenta nessa live que eu mando pra você um áudio particular com 2 direcionamentos específicos para que você trabalhe arquétipo de imagem, arquétipo de comunicação na sua narrativa, no seu banco de histórias, tá? Porque a vida precisa ser vivida de forma intencional. Um beijo, segunda-feira a gente se vê, mas a gente vai continuar por aqui durante essa semana. Kali, veja do início, tá? Tá bem rapidinho, tá? Deixa aí seus primeiros insights, que eu preciso que vocês entendam essa introdução, para quando eu mandar para vocês o direct, tá? E olha, só vai valer por 24 horas, tá? Esse presente que eu vou enviar para vocês. Então, nas primeiras 24 horas dessa live, você vai conseguir se comentar, vai conseguir esse direcionamento mais personalizado, mais focado, mais direcionado. Então, assiste do começo para você ter uma introdução e entender. E aí, quando você receber, né, essa orientação, você vai ter muito mais segurança para começar esse exercício tão importante. Um beijo. Obrigada pela presença de vocês, tá? Tchau.